próximo candidato que fará a pergunta é o candidato Manuel daqui Delícia. Irá fazer a pergunta no tempo de 1 minuto. E o candidato que irá responder é o candidato Edson Magalhães. Com todo o respeito, deputado Edson, que eu tenho por Vossa Excelência, eu vou perguntar ao senhor o seguinte: eu sou vereador da cidade, sou parlamentar. Eu cheguei aqui na cidade, no município, praticamente junto com Vossa Excelência. Eu pergunto ao senhor o seguinte: a gente vê no município hoje secretários de 2002, já com quase 16 anos de secretários na nossa cidade. E vejo também algum deles que andam atrás do senhor, na campanha do senhor. O senhor eleito prefeito da nossa cidade, o que o senhor vai fazer para barrar esse sistema que está implantado no nosso município, já com alguns secretários há 16, 12, 16, tem gente até de 20 anos no nosso município? Tempo. Candidato Edson Magalhães, tem tempo de 2 minutos. Primeiro que nós vamos fazer uma estrutura nova, uma estrutura organizacional. Vamos reestruturar e reorganizar o nosso município. A grande perda do município, durante esses 4 anos, foi ter criado os chamados cabides de emprego. E nós deixamos de investir na cidade. A FIJAM, Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro, ao contrário de muita gente que fala, em 2010, me deu o 2º lugar no Espírito Santo como investimento. Dos 600 e poucos milhões de reais recolhidos aos cofres públicos, nós investimos 203 milhões de reais. É só pegar a revista Finanças Capixaba, que lá vai estar tudo lá. Somente no último ano que nós investimos menor, por conta da lei de responsabilidade, que diz que você só pode fazer quando você tem dinheiro em caixa. Eu quero dizer a você, Manel, com muita sabedoria, eu não tenho secretário desse governo me seguindo, me apoiando. Muito pelo contrário. Quando eu disputei para deputado, eu rompi com o prefeito, porque queria que eu assinasse um documento para ele disputar uma eleição. Se você está bem, você não precisa de um documento. Segundo, que esses secretários, nenhum deles vão participar do meu governo mais. E outra coisa para dizer a vocês, a exemplo do que aconteceu, 50% do meu governo vai ser formado por mulheres, porque nós precisamos reforçar essa questão da mulher, que a mulher é dinâmica, a mulher é capaz, a mulher tem as suas capacidades também. A exemplo do que aconteceu lá, nós vamos fazer no nosso governo. Então essa reorganização vai de fato poder dar aos cofres públicos maior capacidade financeira para investimentos que a cidade necessita. Obrigado, candidato. Candidato Manuel Delícia. Eu fico muito preocupado, gente, por isso que eu fiz a pergunta ao deputado Edson, que a gente vê o quanto que o nosso povo sofre com esse povo que está aí há esse tempo, né, nas principais secretarias do nosso município. Hoje eles não se acham, gente, mais secretários não. Eles se acham dono do nosso município. É incrível a gente ver isso na cidade da gente. Um sistema político que não acaba nunca. Meu Deus do céu, companheirada. Eu sei que nós estamos aqui hoje falando, talvez com um público que a maioria são cabos eleitorais, estão aí na rua atrás de alguns companheiros aqui. Eu não tive condição de pôr ninguém para trás de mim, porque não tem recursos financeiros. Será que não tem compromisso nenhum com esse povo, não? Será que eles estão aí sem compromisso com nada? Será que o nosso povo vai continuar sofrendo como a gente está vendo? Nós ouvimos aqui que 67% das nossas ruas foram asfaltadas. Eu não sei se os senhores conhecem, no centro da cidade, ali onde que eu tenho a minha empresa, atrás do supermercado Santo Antônio, a forma que vive aquelas pessoas ali atrás. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Está na hora, né, que as nossas pessoas de bens que estão aqui disputando a eleição, né, para ser o prefeito dessa nossa cidade, que assuma realmente a nossa cidade com responsabilidade, porque o nosso povo hoje não aguenta mais sofrer
O sofrimento do nosso povo é grande demais, gente. Quando se falamos aqui da saúde, se falou bastante de saúde, assistente social, a gente viu, gente, os secretários estão aí esse tanto de anos que eu passei dos senhores. Será que vai continuar isso? Será que vai ter novas oportunidades para o nosso povo, da nossa cidade? Eu espero que isso aconteça. Se eu for o gestor dessa cidade, com certeza a nossa cidade começará nova e do zero. Muito obrigado. Próximo candidato Edson, tem seu momento agora. 1 minuto. Quando eu assumi, Manuel, a administração em 2009, nós tínhamos 550 cargos em comissão. Fizemos um novo plano de cargos e salários, demos servidor de 25% a 200%. Nós tínhamos um comprometimento de folha de pagamento à ordem de 39%, que foi a 47%, respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Então, defasado estava o salário dos servidores. Desses 550 cargos, nós passamos para 230 cargos em comissão. Dos 230 cargos em comissão, aqueles chamados salários efetivos, que poucas prefeituras fazem isso, que ganham menos do que o salário em comissão, 60% dos efetivos ocuparam o cargo em comissão. E nós ficamos somente com 40%. É isso. Obrigado, candidato. Nós iremos agora para o candidato que irá fazer pergunta. É o candidato Amaral. Posso chamar Amaral, né, Amaral? Beleza. Amaral, quem irá responder a pergunta feita pelo candidato Amaral. Aqui saiu o candidato José Amaral de novo, então a gente vai botar o nomezinho dele de novo aqui, tá bom? E eu ia sortear o outro nome. Você quer responder para você mesmo, você espera. Quem vai responder a pergunta do candidato José Amaral é o Dr. Franz. 1 minuto. Dr. Franz, de novo, te perguntando, lá no IFES também eu te fiz uma pergunta. Franz, é o seguinte, Guarapari tem um problema muito sério de arrecadação, principalmente dos tributos municipais, como IPTU e ISS. E é sabido também que existem alguns setores industriais de Guarapari que, talvez por participarem de administrações há décadas, eles não pagam esse tributo como o ISS. A construção civil, por exemplo, ela tem uma questão na justiça para não pagar esse tributo, mas isso já caiu na justiça e o município nunca executou. Então eu queria saber de você como que vai ser a sua ação nessas tributações. 2 minutos. Eu gostaria de agradecer a sua pergunta, né? E falar que a vida financeira das prefeituras do Brasil, e a de Guarapari não fica atrás, vem passando por muitas dificuldades, né? Eu tenho visto muitos debates aqui inflamados em torno do polo industrial. Vamos trazer várias empresas para Guarapari, vamos dar isenção de impostos durante 30, 40 anos. Nós sabemos que isso não pode existir mais, né? Se nós hoje nos trouxermos para Guarapari grandes indústrias e dermos isenção a essas indústrias de impostos, nós vamos estar quebrando Guarapari. Eu vou dizer por quê. Porque essas indústrias vão trazer bastante gente de fora, vamos usar a nossa saúde, vamos usar a nossa educação, nós vamos ter que aumentar os investimentos de saúde, educação, e moradias e transporte, e nós não vamos ter o recurso de volta para o município, porque nós temos isenção de 10, 20 ou 30 anos para aquelas empresas. Funciona assim, né, com a construção civil. Mas nós temos um projeto dentro do nosso plano de governo que chama-se Valorizar. Esse projeto vai valorizar as pessoas mais carentes do nosso município. Como assim? Aquelas pessoas que têm a sua casa com muita dificuldade, sem condições de moradia. Nós vamos usar essas isenções de impostos para as construções civis,
para que nós possamos, que a construção civil, em parceria com as prefeituras, com a nossa prefeitura, possa transformar a casa dessas pessoas carentes e dar qualidade de vida a essas pessoas. Só assim podemos fazer isenção de impostos, porque nós já estamos investindo diretamente em cima da população. Agora, abrir isenção de impostos, as empresas apenas faturar em cima do município, isso nós não temos condições mais. As empresas que vierem para Guarapari, nós vamos dar condição. Assim, nós vamos doar a área, dar acesso, dar condição hídrica e outras condições, fora isenção de impostos. Obrigado, candidato. Bom, nós nos preocupamos muito com essa questão da tributação municipal, porque a gente sabe que ela faz o caixa da prefeitura. Então, por isso, nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, até porque a gente tem compromisso com empresário nenhum, porque empresário nenhum banca a nossa campanha. Nós criaremos o IPTU progressivo, para quê? Para taxar aquele sujeito que tem um terreno lá no meio da Praia do Morro, lá no centro da cidade, fica lá baldio, abandonado, esperando para especulação imobiliária. Então, se ele paga 1.000 esse ano, ano que vem ele vai pagar 2.000, no outro ano vai pagar 4.000, 8.000, até ele resolver fazer alguma coisa com o terreno dele. Isso é uma coisa falada pelo Estatuto da Cidade, tá, gente? Então, enquanto Guarapari, essas administrações que estão aí seculares, penduradas no cabide há algumas décadas aí, mais de 20 anos aí, dando essas isenções, a gente não vai trabalhar dessa forma, não. A gente vai trabalhar executando o que manda o Estatuto da Cidade, para favorecer a população de Guarapari. Tá? A gente tem algumas questões também de ISS que é desenvolvido, por exemplo, nas plataformas de petróleo que operam aqui no nosso litoral. Elas têm toda uma questão de serviço que a gente vai ver também aonde que esse serviço é tributado, porque a gente, se não for tributado aqui, nós entraremos na justiça, buscaremos através da nossa procuradoria os mecanismos legais para que esses serviços sejam tributados aqui também. Atualmente a prefeitura, por exemplo, deu isenção de IPTU para terrenos para especulação imobiliária, para terrenos para condomínio. Agora eu queria perguntar para algum de vocês aqui, que tem o seu lotezinho ali, atrás ali, se vocês ganharam isenção de IPTU. 10 segundos. Não ganharam, pois é. Então, por isso que a gente vai implantar o IPTU progressivo, para a gente equalizar isso e não fazer o pobre pagar a conta do rico, como essas administrações vêm fazendo até hoje. Doutor, 1 minuto. Eu concordo com as palavras do nosso colega Amaral, né? Guarapari não pode mais pagar por isso, né? Essa isenção que se der a condomínios foi o caos, foi a pior coisa que se fez em Guarapari nesse último mandato. Estou de pleno acordo. Se nós temos que dar isenção, vamos dar isenção para a casa popular, para aquelas pessoas que vivem em condições precárias. Rico não precisa de isenção de impostos. Tá? Nós temos que aumentar a arrecadação do município para aumentar o investimento, para melhorar a vida daquelas pessoas que precisam dos nossos investimentos. Então, eu concordo plenamente com o Amaral, nós vamos sim melhorar as condições de IPTU. Também acho que se você hoje trouxer o nível de IPTU muito alto, a gente às vezes pode atingir pessoas que não tenham condições de acompanhar esse aumento do IPTU, mas vamos fazer com critério e acho que é muito válido a opinião do nosso colega. Obrigado, candidato.